Olá, pessoal! Mais uma vez estou aqui com um quadro muito especial que nós vamos fazer uma série. E nós vamos falar sobre vários temas, como finanças, saúde, saúde mental, cuidado com a família. E hoje eu trouxe em especial Daiane Marins, e ela vai falar sobre cuide da sua saúde mental. Como que a gente está cuidando da nossa saúde mental? Através de que métodos? Ou através de que produtos, às vezes, que a gente está usando? O que que você está procurando para poder ter uma saúde mental hoje no dia a dia? Acho que toda vez, a vida inteira, a gente sempre fala, no dia de hoje está. E sempre vai ser assim. Se você ver vídeos antigos, de anos atrás, sempre está falando, nos dias de hoje. Mas, ou seja, cuide sempre da sua saúde mental. E requer várias outras também contribuições e outras ferramentas que a gente utiliza para poder ter esse equilíbrio, esse cuidado dessa saúde mental. Aproveita, se inscreve no nosso canal, curte aqui, faz o seu comentário também. É muito importante para a gente, para poder ajudar o nosso canal a crescer. E também faça o seu comentário, compartilha com outras pessoas também que precisam de receber essas orientações da tão querida Daiane Marinho. Daiane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu fico muito feliz, né, em poder falar um pouquinho sobre a saúde mental. Realmente é o que está acontecendo, né? Está no auge. Eu acredito que estamos todos mais conscientes que precisamos sim trabalhar nossa saúde mental, não só a nossa saúde física, né? Então eu agradeço de coração, muito obrigada por fazer parte aí desse projeto seu, que é tão interessante, né? Sempre levando aí essas questões para debater, para conversar, até para conhecimento aí de todos. Você trabalha a sua especificação, né? Não sei se fala assim, mas é a ansiedade e a depressão. Coisa comum, né? As duas andam, parece que de mão dadas. Muitas vezes a gente anda, essas duas elas andam de mão dadas, né? Às vezes tem dia que a gente está mais ansiosa, tem dia que a gente está muito melancólica. Também não precisa, não pode confundir também isso, né? Confundir, às vezes, uma tristeza que é temporária, uma melancolia, com uma depressão que já se estende por um bom tempo aí. Vamos lá. Quais são suas orientações? É exatamente, né? Eu sempre falo que a ansiedade, ela anda de mãozinha dada mesmo com a depressão, né? Porque aí tem características que vão, né, se juntar ali e eu acrescento que uma vai ser portinha, uma portazinha aberta para outra. Não necessariamente que tem que acontecer as duas coisas, mas geralmente, né, o que está acontecendo muito é essa junção de fatores, né? E justamente porque acontece muito de a ansiedade ela ser confundida também com a depressão. E você colocou muito bem, né, que a depressão ela é justamente o que determina muitas vezes é a questão do tempo, né? Então, estar triste, ter uma tristeza, principalmente depois que aconteceu alguma coisa, né, alguma situação, é muito normal, faz parte de nós, faz parte do nosso crescimento, né? O que não pode acontecer é a extensão excessiva daquele sentimento, a demora para que tudo aquilo volte a uma normalidade, para que você não se sinta mais, em alguns momentos, tão feliz quanto você se sentia, ou você não se sinta, né, capaz de ter a felicidade que você já teve. Então, aí tem essa determinação do tempo também. Muito importante. Você acha que todo deprimido, toda pessoa que tem depressão, ela pode ter ansiedade? Ou a pessoa que tem ansiedade, não, o deprimido é ansioso, e todo ansioso não necessariamente precisa ser deprimido. É exatamente. Essas duas coisas, elas podem vir totalmente separadas, tá? Tem pessoas que só vão apresentar os sintomas de ansiedade. Tem pessoas que só vão apresentar os sintomas da depressão, né? O que que acontece? A ansiedade, ela está muito relacionada às nossas preocupações do que vai acontecer, principalmente relacionada aos nossos medos, né? Aquela
aquele medo de que as coisas não vão dar certo, aquele medo de ser incapaz, então está muito relacionado àquilo que vai acontecer, né? As nossas preocupações, nossos boletos que vão pipocando por aí, né? Aquilo que a gente quer para frente. E aí, a nossa mente, ela não está vivendo o presente. Se ela não vive o presente, ela está vivendo meio que no automático. E a gente tem pressa, né? O ansioso, ele tem pressa de solução. E essa pressa, ela vem de quê? Ela vem da insegurança de não conseguir, né? E eu falo assim que quem tem ansiedade, falta fé, né? Falta, mas não é essa fé que a gente tem no nosso Deus maior, é a fé em si mesmo, é a fé de que vai conseguir aquilo que se propôs, é a fé de que da sua presença, daquilo que você é capaz, né? Então, essa não estar presente faz com que a gente não viva. E não viver é um caminho para a depressão, porque passa-se o tempo, passa aquilo que, né, que precisa acontecer, mas você não está vivendo. E aí nós temos um caminho para a tristeza, para a depressão se instalar. Já a depressão, ela já vai por outro caminho. A depressão, ela se instala quando a pessoa vive uma situação que já aconteceu, ou seja, está ali no passado, e emocionalmente, ela não consegue sair daquele momento. Então, a mente fica sempre remoendo, trazendo aquele sofrimento que já aconteceu para o agora. Então, a dor, ela está ali latente por aquilo que já aconteceu. Ou seja, também na depressão, a nossa mente não está focada no presente, não está vivendo o hoje. É claro que isso não é 100% do tempo, nem na ansiedade, nem na depressão. Mas na maioria do tempo, a nossa mente ou está no passado ou está no futuro, e aí o fato de não viver o presente faz com que a gente sobreviva. E sobreviver vem a falta de alegria, a falta de entusiasmo, e tudo isso leva, uma vai levando a outra. Porque quem está triste também fica preocupado, fica ansioso, pelas questões até da tristeza, né? A pessoa fica se perguntando, mas quando que eu vou sair disso? Se é que eu vou sair? Muitas vezes a pessoa acredita que não tem solução, que ela vai continuar ali sofrendo para sempre, né? Então, vem as preocupações e aí uma está interligando a outra, embora, né, muitas pessoas apresentem isso de formas separadas, né? Então, elas podem vir separadas. E eu falo que eu sou um exemplo, porque para mim veio o pacote completo, foi ansiedade, depressão, foi tudo junto, né? E foi onde eu busquei aí os caminhos que foram melhores para mim. Foi assim que eu me tornei terapeuta, né? Através da minha busca, da necessidade de trabalhar esse emocional, de trazer essa mente para o agora, e aí eu fui me formando, trazendo conhecimento, e hoje eu sou terapeuta. Eu vejo assim que muitos casos da depressão sempre tem uma origem. E eu acho que a gente precisa de buscar qual é essa origem, o que que me causou a depressão naquele momento, tá? Vou explicar melhor para a gente interagir. É, então, vamos supor, uma depressão que você tem, às vezes, por causa de um término de um relacionamento, ou por causa de um luto, por causa de uma perda, né? Às vezes o problema financeiro, perder o emprego, aquela coisa toda. Então, realmente, é uma bomba, né? Às vezes uma pessoa da família muito próxima que adoece, a pessoa também acaba adoecendo junto. E, às vezes, dizer, tentar ajudar faz adoecer também mais, inclusive o outro doente. Então, eu vejo que essas depressões é muito importante a gente saber qual a origem, né? O que que foi o gatilho, né? Para esse caso de depressão. Opa, é uma crise porque é um excesso de trabalho. Por causa de uma depressão pós-parto. Pô, tem tempo para acabar, né? Só que é aquela coisa, tem que buscar os tratamentos, as terapias, às vezes tratamento alopático mesmo, ir ao médico e tudo, para poder ajudar a sair daquela crise, porque senão vai se estender por um longo período, né? Eu falo assim, por mim, porque eu tive uma crise depressiva pós-parto, que foi onde foi o meu gatilho que começou a desencadear várias crises de depressão, e eu não sabia, na época eu não tinha conhecimento nenhum, não sabia nem que estava deprimida, porque eu tive pânico, eu tive um monte de coisa. Então, eu sempre falo assim em alguns vídeos meus. Então,
quando eu busquei o tratamento alopático, foi a melhor coisa do mundo, porque eu estava já no fundo do poço, do poço, do poço. E aí depois eu tive a organização dos pensamentos, eu tive aquela melhora fisiológica, né, bioquímica ali, e aí que eu fui, aí que foi ter a aceitação das outras coisas, né, o psicólogo, que tinha aquele preconceito há muito tempo, até hoje tem. Aí eu fui partir para outras coisas. Então, na época, eu consegui sair da crise, daquela crise tão grave que estava na época. E aí, no decorrer da vida, no decorrer passaram os tempos, aí sempre tem umas recaídasinhas, mas sempre eu falo, qual o gatilho? O que foi que causou isso, né? Então, agora, ultimamente, assim, eu estou saindo de uma crise, de um burnout que eu estou aí arrastando por um bom período. Então, graças a Deus, agora eu dei uma saída, consegui estou conseguindo me recuperar, na verdade, agora, porque eu praticamente paraliso total. Tanto a ansiedade quanto a depressão, eles têm assim um start, sabe? Tem um momento que a mente registrou ou aquela dor, e aí a própria mente se prende naquela dor, até às vezes pela situação, às vezes por ainda estar envolvida, as pessoas, enfim, por algum motivo ela registra aquela dor, né? E permanece ali. Ou na ansiedade, ela registra um momento de medo profundo, né? Porque eu falo que o medo, ele é um sentimento assim que diferente, porque você sente, ele é uma sensação, né? No corpo todo, além do mental, além do emocional, ele é físico. Então você sente aquele medo ali. E aí a mente ela vai registrar como se fosse um modo de viver. Então, é como se tivesse um start, né, na nossa vida, na nossa história, os acontecimentos. E aí eu falo da seguinte forma, né, para as pessoas entenderem. Quando vem esse start, é como se você pegasse sua mochilinha e colocasse uma pedra ali. Que seja um medo, que seja um sofrimento, você coloca uma pedra ali. E aí você vai para a vida continua, você vai trabalhar e você vai vivendo. Só que você está carregando aquele peso ali. E aí, quando você se debate com mais uma situação que seja no mínimo semelhante com aquela, né, ou uma situação de medo, você, opa, tem mais uma situação aqui. Então você pega outra pedra e vai colocando ali. E aí você segue a sua vida, né? As coisas vão acontecendo. E aí, cada vez mais, o que que a gente faz? A gente vai colocando essas pedras nas nossas mochilas emocionais. E aí chega um ponto que a gente está sobrecarregado, que a gente não consegue mais, que aquilo está tão pesado que te paralisa. E aí, nesse momento, muitas vezes a gente acha que é uma situação que está ali agora, que está acontecendo naquele momento. E o que que acontece? Na verdade, é uma junção de acontecimentos, uma junção de pedras, de pesos, que você já está carregando há muito tempo. Então, o primeiro passo é realmente você entender o que que aconteceu lá naquele início, lá naquele start, né? Para a gente trabalhar toda essa mochila. E eu falo que a terapia vamos abrir essa mochila com uma ajuda, com uma orientação, né? Porque muitas vezes, quando a gente quer, às vezes, se livrar daquela dor, daquele pensamento, a gente quer abrir de qualquer jeito, a gente quer, né? Às vezes, lutar contra aquela mochila ali. Então, assim, com uma orientação, né, com um passo a passo, você abre essa mochila e vai trabalhar pedra por pedra. E aí que a gente chega no caminho, que é igual você falou, né? Você foi, teve situação, teve sofrimento, pós-parto, né, uma depressão, e aí você foi caminhando e abrindo essa mochila aí aos poucos para você se entender, se conhecer, e aí você ter a melhora, né? Esse é o caminho ali, né? Eu fico vendo muito que o caso, às vezes, eu falo por mim, eu vejo pelo o caso, às vezes, das depressões, e também outras pessoas também, que eu trabalho além de tudo. Isso também me deu, abriu para esse mundo também da parte holística, né, terapêutica e tudo mais. Mas eu fico vendo que, às vezes, é muito a espera do outro, né? E sempre esperando, às vezes, o outro fazer alguma coisa, porque às vezes a pessoa está numa situação tão paralisada que ela não tem forças realmente para sair para lugar nenhum. Então, muitas vezes, assim, fala, fica lá, fica nesse fundo do poço, vivencia isso, né? Que vai vir também muitas coisas, muitos insights, não vai vir muita coisa. É para vir, na verdade, né?
até você chegar naquele quadro ali de praticamente uma catarse, uma transformação total. Mas eu vejo muito que é esperar pelo outro, fazer alguma coisa pela gente, né? Trazer, acolher, abraçar, não no sentido, né? A gente vai falar um pouco aqui, bem superficial. Não é aquele sentido do vitimismo, mas às vezes uma necessidade, uma carência de ser escutada, de ser vista, aquela coisa. Mas é aquela coisa também. Você fica na vida inteira aquele controle de toda a situação, depois você chega uma hora que você fala, não dou conta mais, acabou. E aí, quando você faz isso, até você, se a gente se desvencilhar dessas roupagens que a gente colocou a vida inteira, desses pesos que a gente carregou a vida inteira, não é fácil. É extremamente complicado. Dói, porque é aquela coisa, a dificuldade de falar não, não posso, não quero, não vou mais, acabou, 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 né? Ai, mas você... Não, não dá. Agora chegou no ponto que não dá. Aí é a hora que realmente a gente começa a olhar para nós e a gente começa a priorizar a nossa vida. E os outros só são os outros. Sim, sim. E o que que acontece? Às vezes a gente está lá no fundo do poço. Eu sempre falo que muitas vezes a gente precisa cavar mais um pouquinho, né? A gente chegou ali no fundo, mas às vezes a gente precisa daquele lugar, a gente precisa de cavar um pouco mais. E aí tem essa questão das pessoas, porque ninguém adoece sozinho, né? Então, assim, quando uma pessoa adoece emocionalmente, a família toda ela vai adoecer também, né? E aí tem alguns agravantes, né? Porque quando a gente tem uma espécie de muleta, uma espécie de âncora ali a gente se coloca naquele lugar de cavar um pouquinho mais, né? Então, cada um tem o seu tempo, tem o seu momento, tem o tamanho do peso que você está carregando, que às vezes está pesado, está difícil, mas sabe quando você ainda consegue um pouquinho mais? Quando você insiste um pouquinho mais, e aí você vai caminhando. Só que, igual você falou, chega um ponto que fala, não dá, já precisa de um basta, e é aí que as coisas começam a mudar. Então, às vezes, quando você está lá no fundo do poço, você precisa cavar um pouquinho mais. Às vezes, você chega ali e fala assim, não, já chega, e você começa a traçar um caminho de sair dali, né? E por isso que a gente tem que olhar, né? Nós que somos terapeutas, a gente sempre tem que olhar a especificidade, né, o contexto de cada um, cada situação, né, aquilo que vem acontecendo, aquilo que já aconteceu, aquilo que precisa acontecer de forma individual, né, porque o ser humano ele é ali uma riqueza de tudo que ele vivenciou, de tudo que aconteceu, e tudo está interligado, né, o que nós passamos, o que nós vivenciamos, tem, principalmente do nosso sofrimento, ele está muito ligado àquilo que é as nossas forças, aquilo que é o nosso aprendizado, aquilo que é o nosso desenvolvimento, né? Então, uma coisa está interligada para a outra. E por isso que a gente tem que chegar nesse autoconhecimento dessas questões, né? Muitas vezes, por que que isso aconteceu? Qual foi o start disso tudo? Para que a gente chegue aí nessa possibilidade de vamos sair do fundo do poço. Agora, uma coisa interessante que a gente observa é a decisão, né? Quando você está ali, você pode estar ainda lá no fundo do poço, mas quando você decide, fala, chega, né? Aquela decisão que é também uma sensação, porque assim, de forma consciente, ninguém quer adoecer, ninguém quer estar mal, né? A gente sabe disso. Porém, muitas vezes, esse estar mal, esse estar doente, ele traz uma série de coisas boas. Por mais difícil que seja a gente entender essa situação, a gente sempre tem os ganhos secundários, né? A gente sempre está ali por um motivo, a gente ganha alguma coisa ali. E aí, a gente fala, mas o que que eu vou ganhar numa depressão, né? E se a gente for analisar história por história, a gente ganha, assim, a gente ganha, sabe, atenção, a gente ganha permanecer naquele lugar, porque se eu estou doente, eu não preciso sair daqui, né? Eu posso continuar aqui nesse conforto, nessa zona de conforto, que não tem conforto nenhum, né? Mas sempre a gente tem os ganhos, né? E é importante a gente entender quais são os ganhos
que a gente tem com tudo que está nos acontecendo. E aí a gente vai trabalhar essas construções, porque cada um tem o seu momento de estar ali, de cavar um pouquinho mais, de falar, não, agora chega, agora eu quero estar bem, eu quero melhorar, né? E aí a gente traz também essa construção dos familiares, né? Porque às vezes eles contribuem naquela questão. Se eu estou ganhando atenção, quanto mais atenção minha família me dá, né, mais é uma probabilidade de eu continuar ali. Então, tem toda essa questão familiar, né? Então, e aí vai essas construções todas, porque nos fazem ou permanecer lá, ou ter que cavar um pouquinho mais, ou, né, porque às vezes o medo, né, as questões de preocupação é justamente enfrentar aquilo que a gente precisa enfrentar, e a gente sabe que a solução, ou às vezes nem solução, mas o caminho está ali depois daquele medo que eu preciso enfrentar, né? Então, tem todas essas construções aí para a gente trabalhar, Eu, né? eu vejo que a gente precisa daquele momento do fundo do poço, né? Que a gente sempre cita essa história do fundo do poço mesmo. É aquele momento de você silenciar o externo, né? O que está vindo lá de fora e começar a escutar a si mesma, né? Começar a escutar essa voz interna, né? Porque aí a pessoa começa, opa, o que que eu preciso de fazer? Como é que eu vou reagir? Qual é a ação que eu preciso de ter, né? Porque muitas vezes as pessoas, só que até a gente chegar a esse ponto é tão interessante. Quando eu tive crise, ela foi devagarzinho na época da depressão pós-parto. Eu nem sabia, né? Fui saber porque meu filho adoeceu e eu fui no pediatra, e o pediatra falou que eu estava com depressão. Foi ele que falou para mim. E aí tá. E foi se prolongando esse negócio. Só que eu já estava há muito tempo. Eu já estava há muito tempo. Quase um ano e meio, mais ou menos, assim. Estava bem. E aí eu estava com a dificuldade. O que eu estava tendo pior para mim foi a síndrome do pânico que eu desenvolvi, né? E outras coisas. E aí. Mas é tão interessante que no período quando eu comecei, ele passou uma medicação, né? O médico na época passou uma medicação e falou: você vai ficar boa. Menina, mas foi assim, na época, eu acho que eu estava tão cansada já, que da noite, te juro, tomei o remédio, decidi que eu fiquei 3 dias com o remédio na bolsa, com medo de tomar. O preconceito e ignorância, porque eu não conhecia do assunto, aquelas coisas todas, né? Então, na época, quando eu comecei a tomar medicação, foi no outro dia, ele falou, 3 dias você vai ter um resultado. E realmente, com 3 dias eu tive resultado. Aí eu fui para dança, fui fazer um monte de coisa. Aí eu saí de casa, realmente, assim, cara, mudou o norte. E aí foi quando eu comecei a dar uma estudada, comecei a entender, comecei a fazer o tratamento psicoterápico, psicológico e tudo mais. E o acompanhamento psiquiátrico também. Então foi realmente bem interessante, porque eu descobri, entrei nesse mundo. E a gente para também, muito interessante, para com muitos julgamentos, que a gente cria muitos julgamentos, né? Eu fui muito julgada, porque era na época que assim, a família, não a família, mas assim, se muitas pessoas, isso é frescura. E não é frescura, Sim. né? Então, assim, então eu associei várias coisas para poder ter o resultado. Mas então, Daiane, você acha que a alimentação é importante? A alimentação, ela é, uma, é um pilar, né? Muito necessário para tudo, né? Para nossa saúde mental, para nossa saúde física, né? E até para nossa saúde espiritual até. E nesses pilares que a gente vai tratando, né? A gente entra nesse pilar da alimentação, porque tem tipos de alimentos que trazem mais essa sensação de tristeza, né, de ansiedade. Então, o equilíbrio, né, disso tudo, do corpo físico, do emocional, do espiritual, né, das emoções, tudo isso é importante, sem dúvida, né? E existe muito ainda essa questão do preconceito, né? Quantas pessoas que não querem tomar medicação. E eu falo assim que a ansiedade, a depressão, elas vão levar a gente em algum momento para o fundo do poço.
E aí eu gosto de explicar, né, de forma didática, que a medicação, ela é como se fosse uma cordinha que vai te ajudar ali, pelo menos um primeiro momento para você sair daquele fundo do poço ali. É igual você deu o relato, você começou a tomar medicação, já te trouxe um ânimo, uma vontade de sair de casa. Então, a gente tem que entender que não existe mais aquilo que se pregava há uns anos atrás, de que o corpo é separado da mente, né? Que o emocional está separado ali. Então, não é só tomar a medicação e falar, vou ficar bem. Não. É você tomar a medicação, cuidar do corpo, cuidar da alimentação, cuidar do emocional, né? E aí a gente vai para o leque de situações que a gente pode trazer esse tratamento, né? Da tristeza, da ansiedade, do emocional. Então, é um conjunto de coisas. E dentro desse pilar está o nosso corpo físico, né? O nosso corpo físico é alimentação. Alimentação, atividade física, água. Então, é um pilar, né, importante para a nossa saúde, tanto física quanto mental, com certeza. É. A gente também tem outras coisas também que eu observo, que é a atividade física, né? Uma boa qualidade de sono, que às vezes é mais complicado. Muitas pessoas têm essa dificuldade, às vezes, de dormir. Tem pessoas que não dormem muito tempo de noite, né? Mas mas vive bem com isso. Eu já percebi. Tem gente que não gosta de dormir, mas só é ansiedade, ansioso, mas é um ansioso assim mais discreto, vamos dizer assim. Daiane, para a gente finalizar, quais são as dicas de ouro, assim, as orientações de ouro que você dá para a gente poder cuidar da nossa saúde mental? É isso que a gente falou, né? Cuidar dos pilares aí da saúde física, né? Da atividade física, uma boa alimentação, um cuidado, né? Acho que é um carinho com você mesmo, né? Visando o seu bem-estar. E, claro, cuidar do emocional, né? O que que eu falo que é cuidar do emocional? A gente precisa aprender a viver o que a gente realmente está vivendo, né? Nós temos a tendência de não querer estar triste, de não querer estar decepcionado, de não querer estar vivendo situações que nós estamos vivendo. Então, a nossa mente, ela tem, o nosso corpo, né, o nosso ser, ele tem essa tendência de fugir daquilo que nós estamos vivendo. E cada vez que eu fujo, por exemplo, de uma tristeza, de uma decepção, na verdade, eu estou pegando aquilo ali e estou colocando como pedra na minha mochila, e aquilo vai me pesar, porque eu vou deixar isso mais para frente, né? Então, é importante a gente vivenciar tanto as emoções boas, né? Alegria, felicidade, bem-estar, quanto as emoções que a gente considera que não são tão boas. Então, a gente precisa viver um luto, a gente precisa viver o término de um relacionamento, a gente precisa ver uma tristeza, uma separação, a gente precisa viver aquilo para que a gente possa passar por aquilo, né? E o que a gente faz muito é não viver isso agora e vou arrastando aquilo para a minha vida à frente, né? Então, quando eu falo de o que que é importante emocionalmente, é isso. E, claro, né, buscar ajuda, porque o terapeuta, as pessoas que trabalham nessa área emocional, elas vão te direcionar, né? Eu sempre dou o exemplo, se o seu computador estraga, você vai levar no técnico. Se a sua perna machuca, você vai no médico. Então, por que não procurar alguém que vai te direcionar, que vai mostrar um caminho muito mais fácil do que se você fosse caminhando, e às vezes você nem consegue achar esse caminho, né? Então, procure profissionais aí que vão te orientar da maneira correta, que vão saber ouvir de forma correta, saber intervir, saber falar da forma correta, né? Porque muitas vezes a gente acha, vou conversar com um amigo, com um familiar. Aquela pessoa, ela não está preparada para te ouvir, né, para te orientar naquilo que muitas vezes é necessário. E aquele familiar, aquele amigo, ele é importante, mas em alguns momentos não vai substituir de forma alguma a terapia, um apoio mais profissional, né? Então fica aí essas questões para você refletir na sua vida. Gente, Daiane, muito obrigada. A Daiane é terapeuta. Gente, terapia em dia, psicoterapia em dia. Busca ajuda mesmo para quem
para todos os aspectos da parte da saúde mental. Atividade física, sono, é o que você gosta, alimentação correta e várias outras coisas também, mas procure a terapia, procure um tratamento psicoterápico para poder você até entender e até entender, diagnosticar que está passando uma fase difícil, mas tem tratamento e tem cura também. Muito obrigada, querida, mais uma vez por estar aqui comigo. Obrigada a você também que vai assistir aqui. Curte aqui mais uma vez e segue o nosso canal e volta porque a gente vai ter muito mais tema legal para a gente falar aqui. Muito obrigada e um abraço para todos.